Olá pessoal, tudo bem? Um cenário diferente para vocês hoje. Eu já falei para vocês de uma associação que eu tenho criada ela desde o ano de 2002. Pelo nome dela você já vai entender o objetivo: Mobilização Brasileira de Cristãos Radicais Independentes. É uma igreja? Não. Isso não significa que não vamos ter debates e nem adoração. Esse local que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Maravilhoso, no meio de montanhas. É no estado de São Paulo. E é um local que nós recebemos por doação. Para tipo de um lugar de retiro. Ou quem sabe, até de refúgio, né? A gente não sabe como o mundo vai caminhar daqui para frente. Então, desculpa o mau jeito porque está na mão, né? Eu estou mostrando para vocês, tá bom? Essa maravilha de chácara que nós recebemos, como eu disse, por doação e que será uma sede, uma espécie de local de retiro, como eu disse, para cristãos radicais. Tá bom? Que maravilha. Eu vou andando por aqui falando com vocês. E o que é a cristãos radicais? Bom, pelo próprio nome, você já identifica, né? Alguma coisa. Radical. Por quê? Porque associam muito essa palavra ao Islã, ao islamismo. Mas radical, no meu entender, quer dizer 100%. 99% não serve. E cristão, ou ele é 100%, ou ele não é nada, tá? Então a nossa mobilização vai estar baseada sempre, única e exclusivamente no Senhor Jesus, tá bom? Não só no sacrifício que Ele fez por nós, como por tudo que Ele quis nos ensinar, que Ele quis nos passar. Vocês notam que eu vou andando por aqui falando com vocês, tá? Vocês notam que as igrejas, e principalmente as testemunhas de Jeová, que é a que nós conhecemos bem, é a que nós estamos realizando o nosso trabalho de alertamento, não contra as pessoas testemunhas de Jeová. Contra essa nós não temos nada, absolutamente nada. Nós achamos que eles são, sem o sentido de ofender nenhum, mas eles são bonecos de ventrílocos, tá? Porque eles são treinados numa repetição
e repetem pura e simplesmente tudo aquilo que o corpo governante quer. Por outro lado, nós que entendemos, como eu tenho dito para vocês, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é deturpada por eles, considerado alguns versículos isolados, em que eles sedimentam as suas afirmações, em que eles sustentam as suas afirmações. Mas, que como vocês percebem, trata-se de falácias, né? Falácias, quer dizer, não resistem a uma análise séria. Tá ok? Nós estamos com dificuldade, vocês já viram alguns processos do Ceará, lá do Sebastião, que não deu em nada, então nós estamos estudando cada palavra daquele processo, cada detalhe, para que possamos ir mais embasado. E acima de tudo, nós precisamos que a lei ou seja modificada, ou que procedimentos venham a ser desconsiderados porque antigos. Procedimentos legais, de leis eu estou falando, venham a ser desconsiderados porque antigos e não atendem mais os objetivos a que nós nos propomos. Tá ok? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês têm visto essa questão da Operação Lava Jato, tá? Vocês têm visto, eu já comentei, que procedimentos estão sendo atropelados. Por quê? Porque a lei não tem como punir se ela seguir todos os seus ditames. Então, Lula nem ninguém nunca iria para a cadeia se a lei não tivesse sendo atropelada. Ela está sendo atropelada pelo lado do que vocês veem pela televisão por uma boa causa. Por uma boa causa. Ela está sendo atropelada. Mas, e as centenas de pessoas que por causa desses atropelos estão na prisão? Eu conheço pessoalmente 4 casos que não cometeram o crime, mas estavam ali na hora, estavam ali por perto na hora e foram de roldão. Tudo isso por quê? Para pegar esse bando de ladrões no nosso país, que não são os únicos. Mas quando a gente vê eles na cadeia, minha gente, passa a ser injusto. Como assim? O que é isso que você está falando? Passa a ser injusto em razão dos que não estão na cadeia, dos que estão fora, que é a grande maioria. Entendeu? E volta isso anos para trás, você ia conseguir prender gente lá desde o descobrimento do Brasil. Então é isso que vocês veem os petistas aí entendendo que foi injusto a saída da Dilma, foi injusto a prisão do Lula e dos vários outros lá. Por quê? Exatamente por isso. O que eles querem dizer é o seguinte: a gente sabe que tecnicamente eles cometeram os crimes, mas e os outros? Então é essa a injustiça que eles alegam. Porque do ponto de vista legal, eu garanto para vocês, não houve erro nenhum no procedimento do impeachment da Dilma e nem na prisão do Lula, porque o apartamento no Guarujá é dele mesmo. E
E o sítio em Atibaia é dele mesmo, eu já sabia isso há muito tempo atrás, antes dessa coisa eclodir aí. E ainda tem coisas lá em São Bernardo, existe uma mansão de mais ou menos R$1,5 milhão no lugar mais nobre, que não pegaram. Mas tem ligação. Deixa eu ficar quieto porque não é esse o meu objetivo. Então, gente, tá aqui, eu tô mostrando para vocês, tá? A Cristãos Radicais. Essa associação minha é que vai cumprir o seu objetivo, que ficou parado aí por vários anos, porque eu tive problemas de saúde, né? E que me afetaram muito, inclusive a minha fala não era essa, né? E a gente agora se estabilizou. Cada vez vocês vão ver a gente melhor fisicamente, falando melhor, mais adequadamente, né? Como nós éramos e como nós fomos em centenas e centenas de tribunais do júri. Então Deus agora quer nos usar aqui nessa causa, nesse momento. E vocês é que vão ser essas pessoas. Portanto, eu peço a vocês que divulguem os nossos vídeos, mostrem para as pessoas. A gente está procurando trazer informações úteis a vocês. Vocês vão falar assim, não, mas não é exatamente jurídico que você tem falado. Sim, mas importam nisso, desencadeiam nisso. Eu falo com vocês com uma experiência de 67 anos que eu nasci na seita Testemunhas de Jeová. Conheço todos os procedimentos, já disse para vocês que eu tenho uma mãe, né, ungida lá nos critérios deles. E que todo mundo vem em casa tomar conselho com ela. Ela sabe quem é brigado com quem, ela sabe como é a cama de cada casal. Ela sabe tudo lá dentro. Num universo de 150 pessoas. E eu por aí eu avalio, e mais os vários salões de reinos, do reino que eu conheci desde a minha meninice. Há essa experiência. A experiência que é salutar não pode ser desconsiderada, não pode ser jogada fora. De quando nós estivemos no tribunal do júri, passamos por essas centenas de situações de plenário e nós absorvemos a experiência dessas centenas de pessoas. Mas eu sempre fiz um júri diferente. Eu sempre entendi que o homem, o ser humano, ele necessita de defesa e sempre tem um porquê, no caso dos homicídios, às vezes até justificável, pelo menos na metade deles, em que uma pessoa chega a esse ponto. Então, no afã de comprovar isso, eu sempre convocava para depor no júri psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, todo tipo de gente que lidava na área da mente, do raciocínio humano, da espiritualidade humana. E quando esses psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, até para a psicologia, que não é uma psicologia, para a psicologia investiga mais ou menos os fenômenos que não têm explicação assim, em tese lógica. Então eu aprendia, no depoimentos deles, eu aprendia as coisas.
e aprendia na essência de conhecer o ser humano. Também pelos tempos que passamos na polícia, na elite da Polícia de São Paulo, quase 20 anos, na advocacia criminal só de tribunal do júri, eu não defendo bandidos. E chegamos até aqui. E tudo isso nós estamos querendo amealhar, entrelaçar com as experiências de vocês. E nós queremos fazer com que a lei possa vir a apreciar que a Bíblia está sendo usada por muita gente como instrumento de prática de estelionato. É esse o nosso objetivo. Se nós conseguirmos fazer isso e amanhã nós não estivermos mais aqui, estiverem outras pessoas, então outros advogados, eles terão um começo e uma forma de prosseguirem. Tá ok? Então eu peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, peçam a outras pessoas para se inscreverem, dê o seu like positivo ou negativo nos vídeos que nós passamos aí. Nós estamos nos esforçando para dar o melhor para você. O melhor para você. Nós estamos amealhando toda a nossa experiência, juntando a de outros, para dar o melhor. Até para a gente ver se a gente consegue acabar com esse bando de oportunistas no país. A maioria das igrejas evangélicas estão ligadas a americanos. Americanos, parafraseando Lula, uma das coisas lúcidas que eu acho que ele disse, os americanos eles pensam em primeiro neles, em segundo neles, em terceiro neles, e se sobrar lugar, eles pensam neles. E esses 8 do corpo governante aí, esses 8 filhos do diabo que estão lá, escravizam 7 milhões de mentes. Eles têm culpa? Os vídeos anteriores que eu postei aí, vocês vão ver o 6.2, o 6.3. Eles têm culpa? Eles têm. Eles têm, porque ninguém nasce sem entendimento. Mas eles jogaram com o quê? Com a busca do conforto que todo ser humano adora. Todo ser humano adora ser paparicado, sabe, que façam as coisas para ele. 90% dos seres humanos gostam, se possível, que trouxesse a comida até mastigada, só para ele engolir. E a consequência disso é isso que vocês estão vendo. Tá ok? 7 milhões de pessoas. Vocês, os mais antigos, devem lembrar o pastor Jim Jones, lá americano, que levou 900 e tantas pessoas ao suicídio. Porque a hora que ele se viu encostado na parede, ele falou: se matem. Todo mundo se matou. Eu acredito que pelo menos dessas 7 milhões de fiéis que a torre professa que tem, 1 milhão, se eles têm uma ordem dessa, eu acredito que fazem. Então isso é um perigo, mas não é o único. Tem pelo menos mais 3 seitas no país que praticam esse tipo de coisa. E nós queremos exatamente que essas coisas possam ser banidas daqui. Tá bom? A mobilização brasileira de cristãos radicais, ela vai partir para cima. Está esses objetivos nos estatutos dela. E nós precisamos
que vocês compareçam e não fique só uma coisa aí pela internet, que na hora de se arregaçar mangas não aparece ninguém. Eu vou dar um exemplo para vocês, como a gente movimenta. Nas eleições de 2012, eu pertencia, depois eu me desliguei àquele movimento Ficha Limpa, numa região aqui de São Paulo. E com base nessa região eu sabia que tinha um candidato que tinha fugido de uma outra cidade, ele tinha sido cassado como vereador numa outra cidade, e ele veio se homiziar aqui na região aqui do Vale do Paraíba. E como já tinha passado a punição, ele estava candidato a vereador e estava lá como missionário na igreja do apóstolo Valdemiro, e praticamente estava conseguindo se eleger. Quando eu soube da ficha dele, embora tecnicamente ele pudesse concorrer, porque já havia passado o tempo da punição, mas o que ele fez não tem conserto. O que ele havia feito para ser cassado não tem conceito, não é erro. Tem coisas que não são erro, errar é humano, mas tem coisas que não são erros. O que ele havia feito era muito cabeludo, então como representante do movimento da Ficha Limpa, eu fui lá, falei com o pastor, falei com o apóstolo lá, não, mas não, deixa ele lá, porque ele já se redimiu disso aí. Eu falei, não. Por que ele então, se ele se redimiu, ele não vai na cidade de onde ele foi cassado e não se elege lá? Já que o domicílio dele é lá, ele tem propriedades lá, ele forjou um domicílio aqui. Ah, não. O que eu fiz? Próximo das eleições, eu fui depois de um culto, aonde era o mais frequentado, eu fui com megafones na porta da igreja. E falei, e os que estavam comigo falaram. Megafone, você sabe, é aquele som estridente que não tem como a pessoa não escutar. Falamos e atingimos o nosso objetivo. Ele não foi eleito, tá? Ele perdeu metade, mais da metade, 70% da votação que ele ia ter. Ele não foi eleito. Teve que colocar o rabo entre as pernas e voltar lá para da onde ele veio. E eu falei para ele, você foi caçado, foi expulso lá, é com o povo de lá que você tem que se redimir. Não é vir em território alheio e pousar de missionário. Tá bom? Nós estamos fazendo isso. Aí você vai me perguntar, mas como você fez isso se um local de culto é sagrado, tem que ser protegido? Se você vai com o megafone na porta, embora você não entre lá dentro, você está trabalhando. Mas eu não fiz dessa forma. Eu fiz depois que a reunião acabou. Tá bom? E essa ideia, eu ando pensando muito em colocar ela em prática. E nós vamos analisar isso juntos. Nas portas dos salões do reino. Que maravilha, não? Eles vão ter que fazer o que eles não querem, não gostam. Vão ter que chamar a polícia. A polícia vai lá, vai nos mandar sair, é uma manifestação. Não pode fazer nada, vai nos mandar sair porque está atrapalhando lá. A gente sai, na outra semana a gente está lá, na outra, e aí? Eu já fiz isso também na porta de um fórum com um juiz que perseguia sistematicamente um cliente meu. Ele perseguia, mas não era o cliente que ele queria perseguir. Era a mim.
que ele presidindo o júri numa outra cidade, nós nos encontramos algumas vezes, e ele foi arbitrário e ele conheceu as minhas representações, deu voz de prisão para mim, eu dei para ele, provei essa circunstância dele perseguindo o meu cliente, mas era a mim que ele queria atingir. O tribunal não fez nada. E o que nós fizemos? Megafone na porta do tal fórum. E aí? Não teve jeito, a polícia não podia fazer nada, a gente não estava nem na calçada do fórum, estava do outro lado da rua, o megafone ele alcança 200, 300 metros para frente, de um som estridente, irritante. Bom, para finalizar, o juiz acabou sendo removido de lá. E o processo do meu cliente passado para outro juiz. Esse outro juiz poderia vir com espírito de corporativismo, mas ele já sabia o que ele ia arrumar. Então é isso, minha gente. Sabe, o país está vivendo uma situação que, resumindo, é a seguinte: todo mundo chega em você e te coage. Esse povo é coagido no seguinte: você sabe com quem você está falando? É o chavão. O país vive essa realidade. E qual é a forma da gente fazer isso? Essa que eu vos falei, ela é forte, porque ela expõe. E os caras são obrigados a pular para fora da toca e mostrar a cara. É isso aí, foi um prazer falar com vocês, está anoitecendo e a imagem já vai ficar ruim. E vamos analisar, tá? Mobilização brasileira de cristãos radicais, independentes. Ah, eu tenho que sair da minha religião? Não. É independente. Ela não é uma igreja. Você está na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja D, você continua lá. Mas igrejas não fazem mobilização. Mobilização, vocês sabem, é um termo militar. Quer dizer, se mexer estrategicamente para vencer uma barreira. E é isso que nós vamos iniciar para valer. Porque o momento é propício nesse país para se fazer isso. Um abraço, até a próxima oportunidade.